guardando. Amém. Nos abençoando. Aleluia. Traz aí, Clarinha, aquele tesouro. Crianças, vocês são um conjunto plantas de oliveira. Que bênção, né? Crianças plantadas na casa do Senhor. Meu Deus, vocês estão muito preocupados? Será que a Clarinha se perdeu no trajeto? Meu Deus, Clarinha, por favor. Vamos chamar ela. Clarinha! Chama. Clarinha! Ah, não, mais forte. Clarinha! Ah, apareceu! Traz aí, Clarinha, esse tesouro pra gente. Meu Deus do céu, traz aqui, fica aqui, olha, filho. Eita! Criança, segura aí, Clarinha, um pouquinho. O que será que tem aqui? Dinheiro? O quê? Dinheiro? E aqui falou? Uma Bíblia, será? Será que esse é o maior tesouro que nós temos? A palavra de Deus? A tia falou, com certeza. Eita, sabe o que tem nessas respostas? Gente que vem, sabe onde? Na EBD. Quem vem na escola bíblica aqui? Ah, por isso, tia. Ela acertou, gente, olha só. A Bíblia é a palavra de Deus. E agora, o tio Rony vai ler pra gente. Clarinha, leva lá, coloca lá. E agora, Clarinha, por favor, você vai assistir o culto. Não fica puxando o cabelo das crianças. Combinado? Você vai obedecer? Sim. Vai prestar atenção? Sim. Vai receber Jesus direitinho no seu coração? Com certeza. Vai ficar com raiva do amiguinho? Não. Não? Deixa eu ver o que mais. Vai ficar com sono querendo ir embora? Não. Vai ficar querendo só comer, depois algum doce? Talvez. Meu Deus, gente! Ah, não. Clarinha, eu vou ter que continuar orando. Mas tá bom, leva lá, tá bom? Pode ler, tio Rony. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu salvo as crianças com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Rever novamente o pastor Ronaldo Atanásio. Como ele mencionou, o pastor Ronaldo Atanásio foi nosso pastor na cidade de Dom Aquino. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Como ele falou, ele faz parte da nossa vida. Depois a irmã Tatiana vai dar um pequeno relato do nosso testemunho, quanto Deus nos abençoou com a vida da Rebeca Maria, que é a nossa primeira filha, e o pastor Ronaldo Atanásio faz parte do meu ministério. Ele nem imagina como Deus usou ele em um dia para dar resposta sobre o meu ministério, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu louvo a Deus pela vida dele, irmã Kátia, nós louvamos a Deus pelo trabalho. Às vezes a gente está num lugar, nós não compreendemos o agir de Deus, não compreendemos. E hoje, irmãos, como o meu coração fica alegre em saber que a esposa de um presidente de campo, nós participamos e ajudamos, falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus no discipulado. É honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, glorifico a Deus. A irmã Kátia, desde o início, demonstrou uma pessoa atenciosa à palavra, voltada à palavra, e por isso o Senhor a tem abençoado. Isso há muito mais de 10 anos, eu acho uns 10 anos pelo menos, 8 anos, e eu tenho certeza que o trajeto ainda está longe, irmã Kátia. Deus ainda vai os levar em muitas obras, para fazer muitas coisas ao Senhor, e eu glorifico a Deus. Irmãos, sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor, que está registrada no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Eu estarei lendo apenas o versículo 3. Confesso aos irmãos que eu tenho passado por um probleminha de saúde e a visão já não está muito boa, mas é um verso muito conhecido. Está escrito assim: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa.
O tema nesta noite é plantados na casa do Senhor. Glória a Deus. Quando o pastor nos passou, nós ficamos um pouquinho só preocupados e de repente o Espírito Santo inspirou-nos no nosso coração e nós estamos aqui nessa noite, plantados na casa do Senhor. Vamos repetir todo mundo junto? Toda a igreja? Porque está falando sobre o varão que teme ao Senhor, as bênçãos da família do varão que teme ao Senhor, mas está falando das bênçãos da herança, das flechas na forja do valente, que são as nossas crianças. Temos muita coisa que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração para falar com as crianças, com os pais, com os avós, com os irmãos, também as crianças de um pouco mais idade, como o pastor mencionou, até 100 anos, né? ainda somos crianças. Mas vamos repetir o tema no 3? Plantados na casa do Senhor. Então vamos? 1, 2, 3. Plantados na casa do Senhor. Ficou mais ou menos. Podemos melhorar. Vamos novamente? No 3? 3. Plantados na casa do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Plantados na casa do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Somente essa sentença, somente esta frase, somente esta fala: plantados na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Melhor é habitar na casa do Senhor. Aleluia. Coisa boa é estar, é viver à sombra do Onipotente, na presença do Senhor. Então, habitar, morar, ser plantado. Oh, meu irmão, a profundidade desta frase: plantado, escondido na rocha. Aleluia. Na casa do Senhor, na igreja do Senhor, escondido debaixo das asas do Senhor. Isso é tremendo e maravilhoso. Nós vamos falar sobre a criança plantada na casa do Senhor. Podemos dizer, a semente, a planta é alguém que o faz. Quem que traz a criança para a casa do Senhor? A criança vem sozinha para a casa do Senhor? É o papai, a mamãe, é o vovô, a vovó, é o responsável por esta criança. Então você que está aqui presente nessa noite, você faz parte dessa agricultura, desta cultura que é plantar uma criança na casa do Senhor. E se esta criança verdadeiramente for plantada, como vamos falar aqui nesta noite, eu tenho certeza, oh aleluia, que se tivéssemos plantado mais crianças na casa do Senhor, nossos presídios estariam bem mais vazios, nossos problemas, os problemas da sociedade seriam bem menores. Certa feita, alguém muito famoso diz: para olhar para o futuro, vamos educar e cuidar das crianças. Ele disse isso há 60, 70 anos atrás e nós não o fizemos. E a igreja a todo tempo está falando: plantar as crianças na casa do Senhor, que é um formato diferente porque temos visão espiritual. Mas nessa noite nós viemos falar com eles como ser a plantinha de Jesus, como é estar plantado na casa do Senhor. Mas nós viemos falar com vocês também: ajude a igreja, ajude a obra de Deus, plantando as crianças na casa do Senhor. Você quer que seu filho te dê orgulho, te dê alegria, te dê um lar abençoado, harmonioso? Plante a sua criança na casa do Senhor. Você terá um adolescente que te respeitará. Você terá um adolescente na idade, que nós chamamos, nós temos até que tomar cuidado com esse verbete de adolescente que nós chamamos erroneamente, Estamos dizendo que nossos filhos, porque é adolescente, uma idade muito conflituosa, às vezes nós chamamos de aborrecente, E não estamos entendendo o que nós estamos dizendo a ele. Mas as crianças plantadas na casa do Senhor,
quando chegar na adolescência, será adolescente, temente a Deus e obediente aos pais. Serão jovens, temente a Deus e obediente aos pais, inclusive adultos. Chegar na sua casa e falar: bença pai, bença mãe. Glória a Deus. Não é chegar, abrir a porta do carro ou morar perto da igreja e falar: vai meu filho, vai para a igreja e ficar em casa assistindo televisão ou fazendo outras coisas. Participe da cultura da plantação do seu filho na casa do Senhor. Não é isso, Tati? Gil, olha, eu ia te perguntar, uma planta, ela já é, a gente vê ela assim, uma árvore, será que ela já nasce daquele jeito? Daquele tamanho? Não! Ela começa sendo o quê? Uma semente, tio Rony, olha isso. Que semente bonita, tia Tati. É uma semente. Sabe quem é uma semente? Quem? Você. Você é uma sementinha. Seus pais já se formaram em árvores, né? Já estão frutificando. Mas você é esta semente. Tio Rony, do que essa semente precisa? Para ela nascer, você precisa? Ser plantada. Ela precisa ser plantada primeiro. E como que eu planto? Colocando ela na terra. Tia Tati, eu preciso falar o que o Monizinho falou agora à noite para nós. Posso? Pode. O Monizinho, nós falando um pouquinho sobre plantar semente. O Monizinho falou assim: pai, quando Deus me dá, eu plantar os meus filhos, vocês vão ser avô também? Né, Monizinho? Ele estava já pensando em plantar filho. Meu Deus, calma, Ronizinho, espera mais um pouco. Eita glória! Então, tio Rony, aqui precisa de ser plantada. Essa semente, para ela começar a germinar, ela precisa ser plantada. E você, sendo uma sementinha, segura só um pouquinho aí para ele, só daqui a pouco a gente coloca aí. E você sendo essa sementinha, como será que sua mãe vai plantar você aqui na igreja? Ah, eu já sei, tio Rony vai chegar e vai falar bem assim: ô tia, tem escolinha dominical aí, domingo? Tem. Então, vou deixar ele aí, tá? Vou deixar o Luquinha, vou deixar a Isabela. Eu nem sei o nome de vocês direito. Eu sei que tem muitos nomes bíblicos aqui, né? A Esther eu conheci, que é a bebezinha. Eu vou deixar eles aí, tá bom? E eu preciso ir não sei onde, fazer não sei o que, vou deixar aí. Será que a sua mamãe e seu papai estão plantando você aqui? Ela está deixando você aqui, mas ela não está dando um exemplo. Então, atenção, viu, mamães e papais? Isso está caindo no meio do caminho. Você sabe por quê? A criança aprende quando a gente fala, mas com o nosso exemplo, ó, muito, muito mais. Então, não só deixar aqui: ô tia, vai ter ensaio? Vai ter o que na igreja? Ah, não, vai ter uma tarde para as crianças. Não, vou deixar isso aí porque eu preciso. Minha cabeça está quente desses guri. Deus que me livre. Será que é assim? Essa sementinha precisa ser plantada por você. A Bíblia diz que nós devemos falar a palavra de Deus para os nossos filhos todo dia, inculcando ela na mente deles, ó. Como que você vai inculcar? Não tem quando você vai estudar para uma prova que você lê a mesma coisa? Pela manhã, à tarde, à noite. A Bíblia diz: coloca lá na geladeira versículos bíblicos, coloca no quarto dele, no espelho dela. Às vezes a menina já gosta de arrumar o cabelo, inculque. Então você precisa plantar. E não é só deixar ali e ir embora, não. Acompanhe. Isso é muito importante, né, tio Rony? Com certeza. Eu pergunto a vocês: em que terra vocês estão lançando essa sementinha? Nós vivemos um tempo, irmãos, muito difícil para educar as crianças. Eu trabalhei 4 anos no Conselho Tutelar e trabalho há quase 10 no Tribunal de Justiça na Vara da Infância. E nós temos visto os problemas familiares em torno da educação dos pais com os filhos. Nós sabemos da dificuldade, mas quando você, para se livrar do seu filho,
O seu filho quer ter um momento de qualidade com você. Ele não entende, ele não tem culpa, ele não escolheu que você trabalhou o dia inteiro e ele quer brincar com você. E você tira o celular e fala: pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui, toma o celular e vai ver o celular para lá, sem até fiscalizar o que sua criança está vendo no celular. Aí eu pergunto para você: você está plantando ele aonde? Nós iremos falar nesta noite, tanto para as plantinhas, também para os responsáveis, os agricultores das plantinhas. Giovanni, para a gente prosseguir, as crianças aqui até falaram: a semente foi plantada na terra, mas agora ela vai crescer sozinha? Não. Do que ela precisa? De água, tio Rony. Nós aprendemos aqui, ajuda aqui, tio Rony, o microfone, que a água é a palavra de Deus. Pode aí. Olha só. A palavra de Deus é como água. A sua mamãe vai regar a semente todo dia com a palavra. Você também pode estar lendo a palavra, ler a Bíblia. Eu não sei ler, mamãe, todo dia leia um versículo para mim. Quem já sabe algum versículo de cabeça aí? A Lídia levantou. Fala para mim rapidinho, você é maior. Fala. Isso. Aleluia. Deixa eu ouvir o outro. Pode isso? Fala. Meu Deus, será que vai dar só o Senhor e meu pastor e nada me faltará? Mas tá bom. Você leu na Bíblia ou ouviu alguém falar? Leu na Bíblia? Então, esta é a água que precisa cair na plantinha. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a água que é a Bíblia Sagrada. Combinado, crianças? O tio Rony quer... E aí, depois que a água desceu sobre a plantinha, e também, o que também é bom para a plantinha crescer? O adubo. Mas antes do adubo, tem um calor muito bom que ela precisa. O que é? O sol. Olha só. A plantinha foi plantada e ela começou a crescer. Olha só, essa plantinha, nesse estágio aqui, pode continuar crescendo. Mas se ela não for cuidada, talvez ela nem passe para o próximo estágio. Não é verdade? Eu não vou levar mais esse menino lá para a igreja, não, que trabalho que me dá. Chega lá, fica gritando, brincando, chorando, pulando. Ai, Deus que me livre, fiquem aqui em casa mesmo assistindo. A plantinha foi plantada, a palavra está no coraçãozinho, mas você parou de alimentar. E ela pode ser que não cresça. Mas nós estamos aqui hoje crendo que cada um de vocês estão plantados e vão frutificar. E vão passar por todos os estágios, né, tio Rony? Depois desse estágio, olha só. Agora já está um pouco maior. A plantinha agora já sabe até decorar um louvor, né, tio Rony? Um salmo. Ela já sabe pedir: mamãe, por favor, eu preciso ir lá na escolinha. Eu quero tanto ir na igreja hoje. Eu quero tanto aprender de Jesus. Essa plantinha está crescendo ou está morrendo? Está crescendo. Ela está ouvindo a palavra no seu ouvido todo dia, vindo aos cultos com a mamãe e o papai, aprendendo da palavra de Deus, lendo a Bíblia em casa, orando para dormir. Quem que ora? Eita! Olha, muita gente, está aparecendo muita mão levantada aí, tio Rony. Desse jeito, se vocês continuarem assim, há grande chance de você virar uma árvore muito bonitona. Vamos continuar. Olha só o tamanho que ela já está. Meu Deus, tio Rony.
bem maior. Significa que ela já não falta mais EBD, que ela não falta mais aos ensaios, castigos, não sei que dia que ela ensaia, tia? É no domingo, na escolinha, na segunda, na terça e no domingo. Olha só, não pode querer ir embora correndo, tem que ter compromisso. Combinado, crianças? Agora, crianças, presta atenção. O que tem na plantinha agora? A plantinha floresceu. E quando aparece a flor na planta, significa o que, Tirone? Significa que ela está pronta para dar frutos. Significa que ela está num estágio onde o papai e a mamãe vai auxiliar, vai ajudar, e ela está pronta para começar a frutificar. Frutificar? Quando que eu frutifico, Tirone? Quando que a criança produz fruto? Quando ela traz o amiguinho, quando ela dá testemunho na escola. A tia Tati falou que a Clarinha às vezes é teimosa. Será que temos crianças teimosas aqui? Tem não? Tem não, Mônica? Tem. O Mônica Filho está ali, tem. Ó, como que chama o conjunto Cordeirinhos? Cordeirinhos de Cristo e Plantas de Oliveira. A congregação, essa aqui eu não esqueci o bairro, do Ribeirãozinho. Todo mundo, Tirone, muito obediente. Ninguém desobedece a mãe e fala: ai, pelo amor de Deus, não me fala isso. Deixa eu ficar no celular até de tarde. Será? Eu acho que não. Não? Vocês ficam ou não? Eu tô vendo gente rindo assim, sem graça. E na escola? Briga com os coleguinhas? Não? Sim? Tem uns que brigam com os coleguinhas de tarde. Eu vi. É mesmo? Não, tio Rony, pelo amor de Deus, não pode. Não. Ô tio Rony, mas deixa eu te falar. As crianças de perna curtinha não faz nada disso. Mas será que as crianças de perna comprida estão fazendo? Será? Será que as crianças de perna comprida estão também se rebelando por aí? Meu Deus, não pode, viu, crianças? As crianças de perna comprida são os adultos. Oh. E quando a criança fala assim, o pai e a mãe falam assim: quem quebrou esse copo? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E a criança fala: eu não fui. Só que a criança viu, pastor Ronaldo, quando o pai e a mãe recebeu a ligação e o pai pegou o telefone e falou assim: fala que eu não estou, fala que eu não estou. Ou alguém bateu lá na porta e enchia aquela pessoa, não quero ver essa pessoa. Vai lá e fala que eu não estou, fica todo mundo quietinho. O que o papai e a mamãe estão ensinando? Meu Deus, não quero nem falar. E daí a criança pensa: mas ele pode falar que não foi ele, mas eu tenho que falar que fui eu. Então, irmãos, a tia Tati falou que quando a gente fala, a gente pode até convencer, mas quando a gente faz, o exemplo arrasta. Seja exemplo para os seus filhos. A gente sabe da dificuldade. Não adianta sermos demagogos, chegar aqui e falar: é fácil falar, mas o viver todos os dias realmente é difícil. Mas nós precisamos fazer desta forma para que possamos fazer com que nossos filhos cheguem até a etapa de florescer, até que naturalmente as crianças da escola, os vizinhos falam: meu Deus, mas como os filhos da minha vizinha é uma bênção, é um exemplo, eu queria que os meus filhos sejam como eles, então eu vou levá-los também na igreja para florescer. E agora, tia Tati? Essa plantinha aqui, ó, floresceu, já tem fruto. Esse aqui parece o que, crianças? Um tomate. Sabia que o tomate é um fruto? Você sabia? Olha só. Temos ainda que não estão prontos, Tirone. Há algumas áreas que nós ainda estamos amadurecendo. Você já dá um fruto, o que você fala de Jesus para o amiguinho? Você já, lá na sua casa, fala: não, mãe, eu aprendi na igreja que não pode ser assim, não. Se a mamãe e o papai não é crente, você fala: não, está errado. Você precisa servir a Jesus. Você já está dando fruto. Mas aí você precisa ainda amadurecer. E aí, você, olha só, está agora, sabe em que estágio? Aquele estágio que o pastor Ronaldo chama assim: vamos ouvir aqui uma criança que quer ler a
Deus. Quem deseja, na hora, já levanta a mãozinha, vem aqui, já tem habilidade com a Bíblia, e já abre, e já lê. E se o pastor duvidar, até prega, fala, não, eu vou pregar. Ou então para louvar. Vamos ouvir, como que é seu nome? Iana? Vamos ouvir a Iana louvar a Jesus. E a Iana não vai esconder debaixo do banco de jeito nenhum. Ela já vai estar, sabe o que, crianças? Com o hino preparado. Por quê? Ela passou a semana inteirinha ensaiando. Criança que frutifica, que está plantada, já está preparada. E Deus vai usar você quando for adulto? Deus vai usar você só quando for adulto? Será que nessa geração Deus quer usar crianças? Sim. Olha só, se Deus não tivesse um compromisso tão grande para usar crianças também, não haveria, podem reparar, no Brasil, em vários lugares do mundo, muitas pessoas se mobilizando, se doando para esse trabalho no Ministério Infantil. A urgência de Deus com você é grande. A importância que você tem é grande. Jesus diz, eu quero usar, como que ele chama, tia? Esse daqui primeiro. Eu quero usar o Juliardi. Juliardi, se posicione, leia a minha palavra, ensaie o louvor. Eu quero usar você. A hora que o pastor chamar aqui, seja o canal, porque às vezes o adulto corre, mas Deus vai levantar uma geração de crianças adoradoras. Só quem crê glorifica. Glória a Deus, Senhor. Papai e mamãe, se vocês prestarem atenção, no século 21, o inimigo odeia o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele odeia o ser humano, mas em nosso tempo, as nossas crianças têm sido o maior alvo do inimigo contra a sociedade humana. Vocês veem as artimanhas do inimigo para atacarem, para contaminarem as nossas crianças, desde 2, 3 anos ou talvez até menos. Veja bem, as redes sociais que não são aconselháveis para crianças, o celular em si, nem televisão, abaixo de 4 anos não é aconselhável. Os especialistas informam que atrapalha o desenvolvimento neuropsicológico da criança. Nós não, realmente, as nossas crianças também tiveram algum contato, muito pouco, mas tiveram, como eu falei, não somos hipócritas de chegar aqui e querer dizer que somos super pais e mães, não somos, mas foi muito pouco. Hoje ainda tem um pouquinho, mas é o maior alvo. As redes sociais, o TikTok, o material, as músicas seculares, a porcaria do funk, aprendem, ouvem na escola. Então, prestem atenção, papai e mamãe, as crianças têm sido o maior alvo do inimigo em nosso tempo. Tem sido o maior alvo. E quem vai proteger eles? Somos nós adultos. E isso faz parte da planta, da semente que você está plantando. Nós estamos trazendo plantados aqui na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que a única herança que nós levaremos para o céu são nossos filhos. Lá na sua casa, você precisa também cuidar, policiar. É terrível desenhos que parecem tão inofensivos, daqui a pouco aparece algo terrível, influenciável, que vai tirar o seu filho. Então estejam atentos a tudo. Cubram eles de oração, de palavras abençoadoras, né, Tio Rony? Seu filho é a maior expressão de você. É o que Deus te deu de mais precioso. Valorize isso.
Se você quer chegar no céu, leve seu filho também. Todo dia, faça o trabalho de mostrar para ele como é lindo servir a Jesus. Temos lutas, temos provas, dificuldades, mas eles nos vê não murmurando, eles nos vê clamando, ele nos vê orando, lendo a Bíblia, adorando em momentos difíceis, e isso vai ser plantado no coração dele e vai florescer e frutificar, né, tio Rony? Glória a Deus. Tia Tati, eu estava pensando, na Bíblia Sagrada tem algum exemplo de criança plantada? Então, eu quis trazer para vocês uma ilustração que para mim é uma das histórias bíblicas mais lindas. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. De uma mulher chamada Ana. Essa mulher está sendo consolada aqui pelo seu esposo. O marido dela chamava Eucana. E a Ana parecia feliz. Mas sabe o que acontecia com ela, crianças? Sim ou não? Não. Ela não podia ter um bebê. Sabe, uma criancinha igual a vocês? Ela não podia. Quem acha que ela ficava feliz? Quem acha que ela chorava? Olha só, crianças. Ajuda aqui de olho, tá caindo. Olha só. A maioria do tempo ela estava triste, amargurada, porque ela não podia gerar nenhum filhinho. E um certo dia, no templo, na casa do Senhor, ela estava desse jeito, chorando. Como é que chora, criança? Vamos chorar. Ai, meu Deus. Só que ela não falava nada. Ela só derramava as lágrimas e balbuciava, chorando muito, muito. Aí, o sacerdote Eli, esse aqui, achou que ela estava bêbada, alcoolizada, que tinha bebido alguma bebida forte. Mulher, você está chorando? Você está bêbada essa hora aqui na casa de Deus? E ela se assustou e falou: não, meu senhor, a tua serva está chorando porque a alma está aflita, muito triste, muito triste. E ela continuava chorando, e ele disse: mulher, vá em paz, a seu tempo Deus lhe dará o seu propósito, o seu pedido. Por quê? Nesse dia ela pedia um filho a Deus e fazia o propósito com ele, que se Deus lhe desse um lindo bebezinho, aqui. Ela teve ou não? Ela o traria de volta. Ela teve esse bebê, Deus cumpriu. O profeta falou, ela foi embora, e ao seu tempo, depois de 9 meses, nasceu. Quem é o filho de Ana? Samuel. Teve tios que sobrou ali. Samuel. Depois de 9 meses nasceu. Fala comigo. Mais forte. Samuel. Como era o nome da mãe dele? Ana. Ana estava feliz ou triste por não ter filho? Triste. Ela ficou feliz depois que Deus lhe concedeu. Olha só. É seu esse bebê? Não? A tia ali tem a Esther, bebezinha. Vocês já imaginaram? Ana estava muito radiante agora com o seu bebê, mas ela tinha feito um voto que assim que ele desmamasse, e nós trouxemos aqui, ó, o homem filho simbolizando Samuel.
tamanho. Talvez um pouco menor, talvez esse tamanho. Porque agora já não tomava mais, não se amamentava, a mamãe já estava grandinha. Ela disse que o devolveria no templo. Vocês já imaginaram isso? Samuel agora morava na casa de Deus. Senta aí, Samuel, senta. Samuel agora morava. Ana trouxe Samuel, deixou Samuel na responsabilidade do sacerdote Eli. E agora Samuel foi além dela, educá-lo em casa, orar por ele. Porque eu acredito que ela, antes de trazê-lo para o templo para morar, ela o ensinou. Porque Samuel era uma criança temente a Deus. Era uma criança que conhecia as coisas de Deus. Obediência, uma criança muito, muito especial. E Samuel ficou lá. E ele foi... A tia Tati falou um negócio que eu quero falar para os pais. Ana ensinou Samuel a lei de Deus. Irmãos, eu tenho aprendido ao longo do tempo, os pais têm uma responsabilidade de abençoar o seu filho. E muitos pais, nós brasileiros temos uma cultura muito feia, não são todos, é claro, que, por exemplo, o povo judeu, normalmente, as crianças aprendem, são alfabetizadas em casa, antes de irem para a escola, com a lei de Deus. Os pais, você nunca vai ouvir dizer que um pai judeu amaldiçoa o seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse aos irmãos, trabalhando no conselho tutelar e trabalhando na vara da infância, o que eu vejo? Muitos casos, o pai e a mãe falam assim: esse não vai valer nada que nem o pai, esse não vai acontecer igual a mãe. Olha o que o pai e a mãe, os brasileiros têm o costume de dizer. Os americanos não fazem isso. Os americanos falam assim: esse vai ser um médico, meu filho vai ser um engenheiro. Eles falam: meu filho vai ser um presidente. E nós brasileiros muitas vezes falamos: esse aí foi me puxou, é mentiroso, nem o pai. Esse aí puxou, faz coisa igual a mãe, é desse jeito igual não sei quem. Temos que tomar cuidado. O que falamos do nosso filho, o que nós profetizamos sobre os nossos filhos. Precisamos mudar essa cultura. Quantos vídeos a gente tem acompanhado até pela internet, as mães falando, ofendendo o próprio filho. Nós precisamos, até obreiros, precisamos entender que precisamos falar palavras de bênçãos aos nossos filhos. E nisso, como a tia Tati falou, Ana ensinava Samuel na lei de Deus. E na lei de Deus, ela só falou coisas abençoadoras para e sobre Samuel. E Samuel cresceu na casa de Deus. Ele veio pequeno. Mas será que Ana abandonou ele lá, igual eu falei lá, deixou lá para ele ensaiar? A Bíblia diz que ela todo ano vinha ao templo visitá-lo e o cobria com vestes. Cubra seu filho com as vestes espirituais. Glória a Deus. Mãe, depende de você. O Tione falou sobre adolescente. Nós temos visto muito isso. Às vezes nós temos um conjunto de criança, mas acontece em muitas igrejas, não temos um conjunto de adolescentes, porque ali, na fase para essa, perdemos. Não quero ir mais, o mundo é mais legal, os amigos são mais legais. Cubra seu filho com vestes espirituais. Fale de Jesus, ensine de fato. Seja exemplo, não brinque de ser cristão. E você que veio aqui hoje, que não é cristão, eu gosto de ir lá na igreja, é legal. Eu levo meu filho, tem coisa bonita. As crianças, lá vai ter um lanche bem legal, bem gostoso. Jesus tem para você mais do que isso. Samuel cresceu na presença do Senhor. Tem um momento, né,
tio Rony? Que o sacerdote ali, que ele teve a experiência de ouvir a voz de Deus. O sacerdote achou que era Irmãos, o tio Rony. não, é que a tia Tati falou um negócio importante e eu não queria deixar passar. Veja bem, cobrir o seu filho, e às vezes você vai no culto, tem conversa que é conversa de adulto. O pai e a mãe às vezes não gostou do culto ou tem alguma coisa que não agrada muito. Você falar, o irmão fulano de tal fez tal coisa, pregou tal coisa, o pregador isso ou aquilo, você está abrindo brecha para o seu filho não gostar. Tem coisa que se fala entre adultos, tem coisa que não se fala na frente das crianças. Então, cuidado, porque, que nem a tia Tati falou, para passar das crianças para os adolescentes, ele precisa ter alegria, ter experiência e enxergar em você que servir ao Senhor é bom, que estar na casa do Senhor, verdadeiramente eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para finalizar, eu estava falando de um ano, entendeu o que eu estava querendo dizer para ele. A história de Samuel, ele foi para o templo, e nessa fase, talvez um pouquinho maior, teve um dia que ele ouviu uma voz e chamou bem assim, Samuel. Ele correu lá no sacerdote Eli e falou bem assim, o senhor me chamou? E ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez o sacerdote falou, Samuel, quando você dormir de novo e ouvir a voz, você vai dizer bem alto, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel fez isso. Quando ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe quem estava falando com ele? Deus. E aí revelou para ele tudo o que ia acontecer no reinado, na direção de Eli, como Deus ia tratar na casa de Eli, porque eles tinham filhos rebeldes, que vinham na igreja, mas eram rebeldes, que aprontavam lá na porta da igreja coisas feias e não temiam a Deus de verdade. Então, Deus levantou Samuel e ele cresceu, ele limpava o templo, ele ajudava no templo, ele cuidava do templo e no futuro ele se tornou o juiz e o primeiro sacerdote depois. Ele assumiu no lugar de Eli, ele foi juiz, sacerdote e não era o rei que Deus levantou, mas fazia o papel de cuidar de todo Israel. O papel que provavelmente vinha da sucessão de Eli. O Senhor, mesmo ele estando junto com aqueles amigos, o Senhor levantou a Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um exemplo muito importante, que não importa se às vezes estamos rodeados por vizinhos, por pessoas ao nosso lado, que não tem a direção do Senhor, mesmo estando próximo a eles. Porque Samuel convivia na casa de Eli, mas Samuel não foi como os filhos de Eli. Samuel antes ouviu e temeu e seguiu a voz de Deus. Aleluia. Se você às vezes está pensando, Glória a meu Deus, porque o nosso tema, crianças plantadas na casa do Senhor, é um tema bastante específico. Eu espero que vocês tenham entendido, através da ilustração, que hoje vocês ainda são o quê? Pequenas sementinhas, não é verdade? Que estão crescendo. E vocês precisam estar se alimentando. Tio, pode soltar o fundo último pra gente? Porque agora, crianças, eu quero dizer para vocês, pra gente finalizar, que Samuel cresceu, continuou, foi um grande homem de Deus. Ele não se desviou, ele esteve firme. Nós temos aqui crianças que são criadas e são evangélicas, estão aqui. Há crianças aqui que não são evangélicas hoje? Que não são crentes, que vai na igreja, mas não são crentes, não aceitam Jesus ainda. Tem alguém aqui? Tem?
Tem uma ali que levantou a mãozinha. Tem umas que estão um pouquinho em dúvida. Então, crianças, eu queria dizer para vocês algo muito importante. Assim como Samuel ficou plantado, cresceu, frutificou, eu quero que você esteja aqui plantado, firmado, para que um dia você chegue nas nações celestiais. O lindo lugar que Jesus preparou para você. Mas para isso você precisa continuar. Você não pode desistir. Você não pode abandonar a Jesus por nada. Essa morada celestial espera por você. Essa morada celestial espera por você. Eu vou mostrar para vocês. Deus criou um lindo lugar para o homem, de honra, de glória. Mas veio o pecado e separou o homem de Deus. Quando lá no Jardim do Éden eles pecaram, Deus falou: não, vocês vão ter que sair desse lugar que eu preparei para vocês. Mas aí, como Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua vida por você. Imagina, Ele derramou sangue na cruz por amor à sua vida. Ele disse não lá em Ponte Branca: tem um conjunto de crianças que eu pretendo salvar. Eu quero que eles fiquem firmados. Eu quero usá-los para que um dia, ó, o coraçãozinho como fica de quem recebe Jesus. O coração fica limpo e por fim produz frutos, igual nós falamos aqui. Esse é o plano da salvação de Deus para mim, para você nesta noite. E Ele, além da morada celestial lá no céu, tem um lindo livro, que é o livro da vida. E nesse livro vai ter algumas pessoas, alguns nomes. Será quem estará? Será quem que vai estar lá no céu? O nome de quem estará escrito naquele lindo livro? Quem chegou lá no céu e encontrou o seu lindo nome? Quem? O nome de quem está escrito nesse livro? Olha só, o nome. Qual é seu nome? Nádia, olha aqui. Quem que você vai ter lá no céu? De quem o nome estará aqui? O seu, Nádia. Para isso você precisa firmar um compromisso com Ele hoje. Ficar firme, para que no final você possa receber também das mãos do nosso próprio Jesus. Venha, Nádia, aqui. E vem o Juliardi aqui. Juliardi, vem aqui. Fique aqui. Naquele dia você ficou plantado. Você ficou plantado. Fez um compromisso. Passou por muitas coisas, mas não desistiu dele. Você vai receber a própria mão de Deus.
das mãos do próprio Deus, uma linda coroa. Você receberá das mãos do nosso Deus uma linda coroa. E aqui você já venceu todo o pecado, tudo que te afastava. Valeu a pena continuar trazendo o seu filho para a casa do Senhor. Valeu a pena abandonar tudo que te amarra, vícios, tudo que te impede de ter um compromisso fiel com Ele. Às vezes você fala, mas aquela roupa do crente é feia. Não, feio é você mostrar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nesse dia, aqui de manhã, não vai ter mais morte, nem dor, nem lágrimas, nem tristeza. E nessa noite, nós queremos convidar. Giovanni vai falar algo, nós vamos fazer já o apelo para quem quiser vir, né, na frente. Irmãos, crianças, o objetivo de estarmos aqui, de nós estarmos aqui, de vocês estarem aqui, da igreja estar aqui, é sermos plantas, é sermos plantação de Deus. Quando somos plantação de Deus de verdade, nós temos o nome escrito no livro da vida. Deixa eu dizer uma notícia a vocês. Sem ter o nome escrito no livro da vida, nada disso acontecerá. Quando tivermos o nome escrito no livro da vida, nas bodas do Cordeiro, receberemos uma coroa do Senhor Jesus. Na eternidade, iremos morar nas mansões celestiais que o Senhor tem nos preparado através de uma promessa. Quando o Senhor diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas no versículo 1 ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim não teria dito: eu vou para o Pai e vos preparei uma morada. Irmãos, amigo aqui presente nessa noite, queira seja planta de Deus, plantação de Deus, para ter o nome escrito no livro da vida, para receber uma coroa das mãos do Senhor, para ter uma casa na eternidade, uma habitação na eternidade, junto com o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Aleluia. E daí sim, o propósito de estarmos aqui nessa noite, aleluia, terá sido cumprido, terá sido concretizado. Não há outra forma, não há outro meio, não há outro caminho, senão o de aceitar Jesus como Salvador, tia Tati. Aleluia. E nessa noite, nosso convite, você que ainda não se decidiu a Cristo, por Cristo, faça o compromisso hoje. Se Deus se importa tanto com essas crianças, Ele também se importa tanto com a sua vida. Eu quero convidar a primeira pessoa que queira vir, criança. Você quer firmar um compromisso hoje com Jesus, para que seu nome esteja escrito naquele livro, para que você possa receber dele uma coroa? Vem aqui à frente, pode vir aquela criança que fala: hoje eu quero firmar um compromisso, porque às vezes eu me sinto falho e eu não me sinto compromissada. Venha, criança, você que ainda não aceitou Jesus, ser filho de crente, e Ele vai te honrar mediante seu esforço. Deixe tudo que te enganar. Será grande, amado. Fique firme. Aleluia. Será lindo. Deus te levantará. Eu creio, porque Deus tem um compromisso. Eu não conheço a Ariana, eu não conheço a mãe, eu não conheço o pai. Eu sei a família. Mas Deus me diz: Ele comenta de coração. aleluia. E tudo aquilo que o inimigo plantou, tentou plantar lá na escola, em algum lugar, eu repreendo agora.
nome de Jesus. Aqui é o seu lugar e aqui você dará. Aleluia, igreja. Aleluia. Tem mais alguma criança corajosa que quer vir formar esse compromisso? Pode vir, não precisa ter vergonha. Jesus te espera, venha. Pode vir, nome de graça. Pode vir. Você chama. Gabriela? Isabela. A Isabela está firmando o compromisso. Eu não sei da família da Isabela também. Talvez ela vá com as amiguinhas ao culto. Ela sempre esteja junto. Mas hoje, Isabela, Deus escreve seu nome lá no céu, no livro dele. E tudo aquilo que o inimigo às vezes projetou lá na sua frente, lá no futuro, está caído por terra. Porque você agora é blindada, protegida. Guiada pelo Espírito Santo. Giovanni, pode orar, porque se alguém sentir no coração, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar, porque o nosso horário também já foi. Crianças, veja bem. Ser filho de crente não é o suficiente para ir morar com Jesus. Verdade, tio Rony? Verdade. Você que está aqui nessa noite, que no seu coração você sabe que você ainda não é uma plantinha de Jesus. Você sabe, você que é adulto ainda mais. Nós não sabemos, pastor Ronaldo, a idade da consciência. A nossa igreja aqui batiza com 12, 13, 14, depende. Mas qual é a idade da consciência? Eu digo a você que ainda não aceitou verdadeiramente Jesus como Salvador. Hoje foi falado o processo da salvação, o plano da salvação. Vem aqui, venha correndo. A tia falou, não tenha vergonha. Vergonha será naquele dia ouvir de Jesus, não te conheço. Vergonha será passar a eternidade longe de Cristo. Isso será vergonhoso. Mas não tenha vergonha agora não. Um dia o Espírito Santo falou em meu coração, e eu não era mais uma criança, já não tinha mais um coração tão puro como o de uma criança, e foi difícil tirar aqueles carrapichos, desentortar aquela madeira ruim, mas o Senhor tem trabalhado todos os dias, como o pastor Ronaldo dizia, que a santificação é um processo e ela não acaba. Eu quero dizer a você, não perca tempo nessa noite. Você entendeu e fala, Senhor, eu quero te servir, porque eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Criança, se você ainda não aceitou, venha correndo. Venha, porque o Senhor Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar também. A tia Tati, às vezes, nós não tivemos, não conseguimos falar no testemunho milagre sobrenatural. A nossa vida é feita de milagres. A tia Tati não podia engravidar. E Deus, o pastor Ronaldo lembra, era toda semana a gente pedindo oração. O tratamento de saúde para ela engravidar ficava quilômetros de distância da nossa capacidade financeira. E antes que nós pensássemos em adoção ou outros processos, o Senhor fez um milagre ainda na cidade de Tom Aquino. A tia Tati tem um mioma no útero do tamanho de uma laranja grande, endometriose nas trompas, e Deus nos permitiu ter a Rebeca, nos abençoou com a Rebeca. A Rebeca nasceu, o médico falou, agora piorou muito, que agora tem policisto nos ovários. Agora é impossível, mas é porque ele não conhece o Deus que servimos. Aleluia! E 1 ano e 5 meses depois nasceu o Rony filho. Nesse processo, irmãos, as lutas são grandes. Parece estarmos aqui hoje. Não foram poucas as batalhas que enfrentamos. Eu testemunhei o pastor Ronaldo hoje à tarde. Estávamos ministrando em Pedra Preta, e naquele dia, desde a noite anterior, o Ronizinho com 39 graus de febre, e nós orando, repreendendo,
deu 4 horas da tarde, eu pensei, vamos ligar e falar para os irmãos, não temos condição, ele está com 39 graus, é perigoso até convulsionar. Mas oramos ao Senhor, e o Senhor falou, vai fazer a minha obra. E o Ronizinho foi, fez a entrada como ele faz, nos ajudou, depois dormiu no banco, até como ele dormiu hoje. E no final, eu fiz a oração, direcionada pelo Espírito Santo, e a oração que eu quero fazer aqui nessa noite. Se tem alguém com alguma enfermidade, vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu sei o Deus que eu sirvo ao Deus de milagres. Irmãos, quando acabou a oração, instantaneamente a febre foi embora, porque servimos um Deus de milagres. E eu creio que o Deus de milagres está presente aqui nessa noite. É o Deus que salva a criança, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que escreve o seu nome no livro da vida, aleluia. E nós vamos orar, e eu tenho certeza, eu não sei qual a sua necessidade, mas eu sei que Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus Criador, Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua alma, Ele conhece quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você passa durante o dia alegre, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, mas chega à noite, os problemas, as dificuldades, às vezes a opressão faz você chorar, perder a noite de sono. Estamos vivendo um tempo difícil, a depressão tomando conta, mas nessa noite o Deus libertador, aleluia, Ele visita o teu coração, Ele destrói as cadeias, Ele quebra as muralhas, Ele quebra as correntes e te liberta em nome de Jesus. Ele traz paz à tua alma, Ele entra com providência e decide e batalha a sua guerra em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus é poderoso para visitar o teu corpo físico, a tua alma e o teu espírito nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por estar aqui neste lugar. Eu te louvo, a Deus, porque aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, nesta noite, o Senhor permitiu que transmitíssemos a tua igreja. E nós acreditamos, ó Deus, que essas crianças que deram um passo, ó Pai, aceitando e reconhecendo o Senhor como Salvador da tua alma, o Senhor escreva, ó Pai, os nomes deles no livro da vida, e que quando tiverem a idade, Senhor, os teus anjos já terão protegido para que eles possam, ó Pai, decidirem por ti, para passar a eternidade na tua presença. Abençoe cada uma destas crianças, Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, este conjunto. Abençoe, Senhor Jesus, a vida deles. Eu te louvo, eu te adoro. Deus tremendo e grandioso, eu coloco de maneira especial, meu Pai, cada uma destas pessoas aqui presente. Eu não sei o que cada uma tem passado, eu não sei qual a dificuldade, qual a dor e qual a enfermidade, mas eu sei que o Senhor é poderoso neste momento para restaurar a saúde física, para restaurar cada célula, cada tecido. Eu não sei, ó Deus, da onde advém esta enfermidade. Se vir, ó Pai, de uma seta do inimigo, eu repreendo agora, quebra agora em nome de Jesus. E esta alma, este corpo físico será liberto. Deus tremendo e grandioso, restaura, Senhor Jesus, tira essa dor que tem incomodado, Senhor, essas pessoas. Eu não sei, ó Deus, qual é o problema, eu não sei se é diabetes, eu não sei, ó Deus, se é pressão alta, mas o Senhor dará um novo coração, o Senhor dará um novo rim, o Senhor dará, ó Deus, a restauração do organismo destas pessoas. Deus tremendo e grandioso, se manifesta agora como Jeová Rafa, o Deus que cura. Venha com o bálsamo de Gileade e restaura, unge, liberta para a honra e glória do teu nome, para que haja refrigério desta alma e o nome do Senhor seja engrandecido.
te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, Deus abençoe. Irmãos, liderança do conjunto, Deus abençoe. Igreja de Ponte Branca, Deus abençoe. Nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero agradecer imensamente a toda a igreja, os irmãos, e eu creio que o Senhor Jesus continuará salvando muitas crianças aqui nessa região para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus.